Mulher enlouquecendo. Por favor, Caio, me ajude. Eu sou uma mulher desesperada em busca de salvação. Desde pequena fui criada no meio evangélico, sou de uma família pentecostal, criada na Deus é Amor. Já passei por tudo quanto é igreja, fiz teologia, já fui arminiana por muitos anos, pentecostal, neopentecostal. Ultimamente eu estava congregando na igreja do apóstolo Miguel Ângelo, no Rio de Janeiro, mas eu não estava aguentando mais aquelas doutrinações absurdas sobre predestinação, pré-existência das almas e que somos deuses. Aquilo ali até que um dia eu fui numa... pura. Também. Até que um dia eu fui numa igreja batista de uma amiga minha, onde o pastor Hernandes Dias Lopes pregou e me aconselhou muito, dizendo que Jesus havia me aceito na graça dele e que eu estava eternamente segura nele. Aí ele me recomendou alguns livros sobre a graça, inclusive alguns livros seus. E por isso estou aqui. Eu me conheço ajude. o Hernandes desde que ele era seminarista, faz 40 anos. Hernandes Dias Lopes. 38 anos, por aí. Ele era um rapazinho novo no seminário, hoje ele já é um senhor com a cabeça branca. O tempo voa. E aí? Pois então, Caio, por isso estou aqui. Me ajude a descansar em Cristo e na minha segurança nele. Eu estou chorando muito enquanto escrevo isso. Preciso ter a certeza de que eu estou salvo em Jesus. Mas você é salvo. Penso em me matar. Tenho 45 anos, sou separada e sem rumo na vida. Estou enlouquecendo. Minha filha, você é salva, você não está salva. A menina que está salva agora, não está salva. Depende da semana. Depende agora. Em Cristo Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem a mim. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aquele a quem o Pai me dá, ninguém de mim o tirará. Ninguém. Você é dele. Em Cristo Jesus. Não depende de você, isso já está resolvido. Você está condenado à salvação em nome de Jesus. O Cordeiro foi imolado, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. A gente já nasceu sob o signo da salvação. Antes de que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, haja graça, haja perdão, haja misericórdia em todos os ambientes da minha criação. Isso aqui é o Cordeiro imolado, antes de haver criação, é Deus criar já sob a promessa de perdão, a promessa da graça em relação ao inevitável equívoco de criaturas criadas livres. Por isso o Cordeiro é imolado antes de que eu mesmo seja. E a minha liberdade é liberdade de verdade, mas já é uma liberdade criada sobre o signo da redenção. Você vai entender isso com extrema simplicidade quando você começar a ler meu site. Chegue lá, por exemplo, hoje, leia um texto meu que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Escreva a palavra cruz ou haja cruz. Você vai encontrar esse texto meu lá. Ou escreva a palavra redenção e procure um texto que diz que antes de haver criação, o que houve foi redenção, que a redenção precede a criação. E você vai ler uma quantidade grande de outros textos. Escreva graça no caifabio.net. Você vai ter uma multidão, criação e redenção. Você, aí sou eu respondendo a uma carta, e muitos textos, não são muitos, são milhares de textos para você ler. Então vá lá e leia, por favor. Tanto quanto leia o Sem Barganhas com Deus, mas no caifab.net essa dúvida vai ser estraçalhada em você. O Sem Barganhas também não vai sobrar nada. E quando você fizer a viagem no caminho do discípulo, que tanto tem livro como tem link dele aqui no site da VMVTV, o canal,
O Caminho do Discípulo, você pode ir lá e assistir as 100 e tantas aulas, de quase 2 horas cada uma. Não tem como você entrar nesse túnel de percepção, de fazer essa viagem, não sair do lado de lá, cheia de alegria, de segurança, de poder e de força do Espírito Santo. E ninguém te arrebata das mãos dele, já está decidido. Nem você teria tal poder. Como disse aquele meu amigo meu, tio do Carlinhos Queiroz, pastor amigo, amado, lá de Fortaleza, da Igreja de Cristo, filho do reverendo João Queiroz. O tio dele estava falecendo aí por 80 e alguma coisa. E o velhinho gostava muito de mim, tanto quanto o reverendo João Queiroz, uma das pessoas que eu mais admirei como pregadores do Evangelho no país, como homem de Deus, na vivência séria dele no Evangelho. E me internurei por ele quando o conheci em 1980. E foi tudo muito rápido, o carinho, a afeição foi mútua entre eles e a família inteira. E um dia eu estava em Fortaleza pregando, e eu não me lembro se foi o reverendo João Queiroz ou o Carlinhos, alguém da família, que me falou do tio deles que estava falecendo de câncer em casa. Aí eu fui lá, era uma manhã bonita, ensolarada, fresca, ventilada. Eu tinha acabado de pregar num ambiente lá e passamos na casa dele. E ele estava, de fato, morrendo numa rede, do lado de fora. Se a minha memória não me trai, me parecia um lugar, a memória que eu tenho de um lugar aberto e a rede estendida, o vento batendo. E ele estava mal. E quando ele me viu, os olhinhos dele brilharam, ele olhou para mim, eu andando na direção da rede, e ele falou: ô irmão, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria. Aí eu, como? Aí ele falou: se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria. Aí eu falei: eu não entendi. Ele falou: se eu quisesse deixar o Evangelho, deixar Jesus, eu não podia. Meu nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora, se eu pudesse, eu não queria. Eu vou deixar por quê? Que coisa mais deliciosa. Aquele cara resolveu esse conflito entre Armínio e Calvino, entre todo esse pessoal do predestinismo ou da predestinação, seja ela equilibrada ou fatalista, ou das perdas de graça, sejam elas tolerantemente mais moderadas ou exacerbadamente radicais. Pode amanhecer salvo e ir dormir totalmente condenado, dependendo de uma bobagem que você fez durante o dia. O velhinho simplesmente disse, o tio do Carlinhos: se eu pudesse, se eu pudesse eu não queria, se eu quisesse eu não podia, se eu quisesse eu não podia, se eu pudesse eu não queria. E está tudo resolvido. Resolveu numa frase. Está resolvido, meu irmão. Vem me ver TV, o canal é você.